Message. E nós vemos que na mensagem, So many ministers muitos ministros are being trapped têm sido caídos em armadilha because of power. por causa do poder. They have a big assembly, Eles têm uma grande igreja, lots of money. bastante dinheiro, They can do what they want to do. pode fazer o que eles quiserem, They can live in luxury. pode viver em luxúria. And so with power Então, que o poder, comes corruption. através de poder, vem a corrupção. And that's why Brother Branham E é said, por isso que o irmão Branham disse: you have to stay humble. você tem que ficar humilde, You have to stay in the Spirit of mas Christ. você tem que ficar no Espírito de Cristo. Because with power Porque com o poder comes corruption. também vem a corrupção. May God give us grace and Que may Deus God nos dê help us. graça. And Brother Branham shows us that there was 3 spirits E o irmão Branham mostra que há 3 espíritos that defiled the church ages. que corrompeu as igrejas nas eras It da was igreja. Nicolaitanism, Era o espírito nicolaíta, it was Jezebalism, o espírito de Jezabel and it was Baalism. e também o de Balaão. The headstone, A cabeça, Christ could not come down Deus não poderia descer because there was defilement in the church. porque havia corrupção na igreja. And so we see that Nicolaitism Então nós vemos que nicolaísmo is a pastor é um pastor who dominates his que church. domina a sua igreja. And the church becomes scared of E him. daí a igreja fica com medo dele. He becomes a military dictator. Ele se torna um ditador militar. He becomes a slave driver. Ele se torna um senhor de escravos. It's same like a man É a mesma coisa como um who homem rules his wife by fear. que ele controla a sua esposa através do medo. And when he steps in the home, Quando ele chega em casa, she's nervous. ela fica nervosa. She's scared of him. Ela está com medo dele. And she'll have a nervous breakdown. Daí ela tem uma crise nervosa. Because he's leading her Porque ele está guiando ela by force, através da força, by rule, através da regência and not by love. e não através do amor. Now, Nicolaitism Agora, nicolaísmo is when a minister dominates the é church quando o ministro domina a igreja and he rules the church. e ele rege aquela igreja And he becomes like a king. e se torna como um rei ali And everybody's scared of e him. todo mundo tem medo dele. He can say what he wants to the Ele pode church. falar o que ele quiser, Nobody can question him. ninguém pergunta nada, Nobody can ask him, where does Brother Branham say that? ninguém tem coragem de perguntar se realmente o Brana falou aquilo ou não, Nobody can ask him anything ninguém pode perguntar nada para ele, because he becomes a dictator. porque ele se tornou um ditador. Now, Brother Branham says God hates that. Mas o irmão Branham disse que Deus disse que odeia isso. And those were the spirits E com esses espíritos, that defiled the 7 church ages. esse espírito corrompeu as igrejas nas eras da And we igreja. see there was the spirit of Jezebalism. E nós vemos que tem o espírito de Jezabel. Jezebalism is when the woman dominates her E husband. Jezabel é o espírito de quando a mulher domina o homem. When she rules him, Quando ela and she rege controls ele, him. controla ele, And that's the same. e é o mesmo. Some pastors are scared for their church. Alguns pastores têm medo de suas igrejas. And some churches are scared of the E pastors. algumas igrejas têm medo de seus pastores. But Brother Branham said that's a wrong O imbalance. irmão Branham diz que esse é o equilíbrio errado. But it's got to be ruled by love. Mas tem que ser regido por amor. And eventually you see as a man rules his wife, E, eventualmente você vê que quando um homem or how he rege lives in sobre his sua esposa, home, como ele vive em sua casa, it transfers it back to the church. ele transfere exatamente igual na igreja. But God, at the end time, Mas Deus, no tempo do fim, raised up a man, ele levantou um homem, took out of the church tirou da igreja Nicolaitism, o nicolaísmo. took out of the church Jezebalism. Tirou da igreja o Jezabel. All the women had to be removed from the church Todos esses espíritos tiveram que ser tirados da igreja. before the capstone could come down. Antes que a pedra de coroa pudesse descer. Because the capstone, the head could not descend Porque a pedra não poderia descer on anything that was defiled. em nada que era corrupto. And God removed those spirits. E Deus tirou esses espíritos. So faithful means worthy to trust. Então, fiel significa aquele que se pode confiar. And we see a king must be established in faithfulness. E você vê que o rei tem que ser estabelecido em lealdade. And that's why it's good for us as ministers É por isso que é bom para nós, ministros, to establish a good prayer life with our families. em estabelecer uma boa vida de oração com To nossas pray with our famílias. wives. Orar com nossas esposas. And to call our families together. E chamar nossas famílias à união. And to establish a God-given ability in your home. E estabelecer uma habilidade dada por Deus em sua casa. Because if you do not live a life in your home, Porque se você não viver uma vida em sua casa, you don't pray with your family, você não ora com sua you família, don't pray with your wife, com sua esposa,
You don't express love to your Não children. expressa amor com seus filhos? You never hug your son. Nunca abraça seu You filho? never tell your wife, I love you. Nunca diz à sua esposa que você a ama? And when they come to church, Quando você vem à igreja, they see another man. aí eles veem outro homem lá. And when they come home, E quando vão para casa, they see an angry man. daí eles veem um homem que está bravo. And they see two different personalities. Então eles começam a família a ver duas personalidades They nesse see homem. an angry father. Ele vê um pai nervoso, They see a father never expresses any um pai que love. jamais expressa o seu amor, They see a father never prays. um pai que nunca ora, But at church, mas na igreja the father preaches. o pai prega. And so they see different two images. Então eles veem duas imagens diferentes And the children will get e os confused. filhos ficam confusos. And that's why to be a pastor E é por isso que para ser um pastor is a responsibility. é responsabilidade. You cannot tell your assembly, Você não pode falar para a sua assembleia. you must pray and you don't pray. Você tem que orar quando você não ora. You cannot tell your church to have a family altar and you don't have a family Você não altar. pode falar para a sua igreja ter um altar We de have to família be quando an você não faz. example. Nós temos que ser o exemplo. Because there is no power Porque não há poder like the power of como o example. poder de exemplo. We cannot preach about loving your wives and we don't express any love to our Nós não wives. podemos pregar que amem suas esposas quando nós não expressamos o amor a elas. So we see the power of a king. Então nós vemos que o poder do rei, If a king don't live a right kind of a life, se o rei não vive um tipo correto de vida, his powers will become worthless. os seus poderes serão inúteis. People want power, As pessoas querem poder, but not responsibility. mas elas não querem responsabilidade. Everybody wants power. Todo mundo quer poder. Everybody wants money. Todo mundo quer dinheiro. Everybody wants to have power. Todo mundo quer ter poder. But with power Mas o que poder? comes Com responsibility. poder vem responsabilidade. Just like you can't have authority over the devil É exatamente como você não pode ter autoridade sobre o diabo if you live in sin. se você viver em pecado. You can have power over sickness and power over the devil Ter poder sobre o diabo, if you live in sin. você não pode ter se você Because viver em the Bible pecado. says if your heart condemns you, Porque a Bíblia diz: se seu coração te condena, you have no freedom with God. você não tem liberdade com Deus. That's why it's an abomination for kings to commit wickedness. Então é por isso que é uma abominação para reis cometer coisas vis. Because the throne must be established in righteousness. Porque o trono tem que ser estabelecido na justiça. The word always must remain pure. A palavra tem que continuar pura sempre. And that's why É por isso if a man que se um homem is having a sexual problem, está tendo um problema sexual, Brother Branham says you go through a cycle of sevens all the time. o irmão Brian disse: Cycles of seven. você passa naquele ciclo de 7 e 7 todo And o you tempo. find that most men E você vê que a maioria dos homens, go through a change of life eles passam uma mudança de vida from about 42 and 49 or 49, 56. entre 42 e 49 ou 49 e And there's a 46. cycle change in their bodies. Há um ciclo de mudança em seus corpos. And if a man goes through that cycle urges of sex in his body, E se um homem passa nesse ciclo, the urges, e ele tem aquela vontade, durante esse ciclo ele tem aquela vontade de and that sexo spirit durante is o tempo, upon him at all times. e aquele espírito está sobre ele todo o tempo. As he ministers, Quando ele ministra, he transfers that spirit on his church. ele transfere esse espírito para a igreja. And that's why, Brother E é Branham, por isso que o irmão Brana disse: it's important é importante for a man that's called of God para que um homem que foi chamado por Deus to be in holiness. estar em santidade. And so we find when we minister the Word of God, Então nós descobrimos que quando ministramos a palavra de we Deus, must never transfer our bitterness over to the people. jamais devemos transferir uma amargura para as pessoas, Our anger, de raiva, our resentfulness, de ressentimento, but we must hold the truth in righteousness. mas temos que ficar na justiça. And sometimes, E algumas vezes, many ministers muitos ministros, will preach their bitterness into the church, eles pregam a sua amargura para a igreja. all the resentfulness back in the E church, todo aquele ressentimento volta para a igreja, and all what they're going through e tudo aquilo que eles estão passando is transferred from the man to the é church. transferido daquele homem para a igreja. And that's why we find É por isso que descobrimos God's kingdom cannot be ruled by poor character, que nós vemos que o reino de Deus não deve ser guiado por um caráter pobre, because Brother Branham said como a Brana disse that power outside of character is satanic. que poder sem caráter é satânico.
If you have power Se ele tem poder and there's no e character, não há caráter, it becomes se satanic. torna satânico. And if you find a minister E se você acha um ministro preaching wonderful message pregando uma mensagem maravilhosa, after the service, depois do culto, he just runs everybody down ele trata todo mundo and mal, speaks bad about everybody, fala mal de todo mundo, that's bad character. é um caráter mau. But with power, Mas com poder, there must be character following it. tem que ter sempre caráter seguindo ele. Because God cannot honor poor Porque character. Deus não pode honrar um caráter pobre. You will never able to bring sin and evil in subjection Você jamais será capaz de trazer pecado e maldade em sujeição with a bad character. com um caráter ruim. And that's why, by the grace of God, É por isso que, através da graça de Deus, we must try to honor one another. nós temos que tentar honrar uns aos outros. And to be able, Brother Branham says, God can only use you E a única forma que Deus disse que pode usar você if you can honor God using somebody else. é que se você pode honrar Deus usando alguém mais. Take an interest in somebody else's assembly. Tomar interesse na assembleia de outra pessoa. And by esteeming somebody higher than you, E em estimar, tratar alguém como se fosse mais do que você, you honor God. você está na verdade honrando a Deus. If God raises up a flock, Se Deus levanta um rebanho, He will also raise up a pastor Ele também levantará um pastor with a true heart com coração verdadeiro to guard that flock. para guiar aquele rebanho. And so we find the office is not there to terrorize or to boss people, Então vemos que esse ofício não está ali para aterrorizar ou para assustar as pessoas or to bring fear, ou trazer medo, but it's to remove fear. mas é para tirar o medo. Because when perfect love comes, Porque quando o amor perfeito vier, fear is removed. o temor se vai. And Brother Branham O said irmão Brana disse that human leadership que liderança humana is controlled by fear. é controlado através de medo. But at the end time, Mas no tempo do fim, perfect love came back. o amor perfeito voltou. Christ came back as the head of the church Cristo voltou como a cabeça da igreja to remove fear. para tirar o medo. And that's E why é por isso we should not be under fear of any man, que não deveríamos ter medo de qualquer homem, but we should be under Christ. mas deveríamos honrar a Cristo. Because Christ is the head of the Porque church. Cristo é o cabeça da igreja. And so we find Então vemos there is certain requirements que há certos requerimentos to make a position of a ministry effective. para fazer que o ministério seja efetivo. That's why if a man desires the office of a bishop, É por isso que se um homem deseja o bispado, he desires a good work. ele deseja um bom He trabalho. must be blameless. Ele não pode ter culpa, He must be a man of one wife. ele tem que ser homem de uma esposa He só, must be sober. ele tem que ser sóbrio, He must have a good behavior. ele tem que ter bom He comportamento, must be hospitable. ele tem que ser hospitaleiro, He must be able to teach. ele tem que ser capaz de ensinar, Not greedy for money, não vontade de but to be patient. buscando dinheiro, mas ser paciente Ruling his own house well. e governar bem a sua própria casa. And having his children in subjection. E ter os seus filhos sob sujeição. There's the requirements. Há um requerimento. And it's not just to be Esses a são os pastor. requerimentos. Não é só ser um pastor, It's an easy way to make money. ou saber como usar o dinheiro. If I can have a few people around me, Se eu tiver um pouco de gente ao meu redor, I can have the tithes, eu posso ter os dízimos, and I can have an easy way. e eu posso ter uma maneira fácil, But it's an office of responsibility. mas é um ofício de responsabilidade. And there is no power E não há poder like the power of example. como o poder de exemplo. A king must not give his strength to women or to drink. Um rei não pode dar a sua força à mulher ou a bebidas. So we see if a pastor or leader Então você vê que se o pastor ou líder is corrupted by men, pode ser corrompido por homens, his preaching will be displaced, a sua pregação será deslocada and the church will never get victory. e a igreja nunca terá vitória. And he'll never be able to bring the church E ele jamais será capaz de trazer a igreja to a position para uma posição of a sin-free church. de uma igreja livre de pecado. Because Brother Branham Porque o says, irmão Brana disse, God is coming for a sin-free church. Deus está vindo para uma igreja que é livre de pecado. That's why Paul brought his church É por isso que Paulo ensinou essas to igrejas such a position e trouxe elas a uma certa posição that sin would never even come into that que o pecado church. não conseguia entrar nela.
And nobody even come to join that E church ninguém conseguia nem se unir a essa igreja, because he raised the church up porque ele trouxe essa igreja a tal nível, to a sin-free church. a um nível de liberdade, livre de pecado. That's why headship É por isso que liderança is by example. é através de exemplo. Headship is not through domineering, Não é através de dominar, hard words, de palavras being duras stern, ou de ser forte, but headship is self-sacrificial. mas na verdade é de um sacrifício próprio. There is no redemption Não há redenção without suffering. sem sofrer. That's what the Bible said. É o que a Bíblia diz. As Christ so loved the church, Assim como Cristo amou a igreja, so ought men to love their wives. então que os homens amem suas esposas. And as Christ so loved and died for the E church, como Cristo tanto amou e deu sua vida pela igreja, Christ's love o amor de Cristo was sacrificial love. era um amor sacrificial. And he loved the church E ele amou a igreja to redeem the church back to himself. para redimir a igreja de volta a si mesmo. And Brother Branham said, Irmão Branham disse, we become amateur redeemers. nós se tornamos redentores amadores. And to become an amateur E redeemer, para se tornar um redentor amador, you have to suffer. você tem que sofrer. And with suffering E com o sofrimento comes God's character. vem o caráter de Deus. So we find the leadership is confused. Então nós vemos que a liderança está confusa. The people will be Se confused. estiver confuso, o povo também If estará if confuso. the leadership fights one another, Se a liderança briga uma com a outra, the people will fight one. as pessoas também lutarão umas contra as outras. That's why, by the grace of God, É por isso que, pela graça de Deus, a position that God has placed us a in posição que Deus nos tem colocado is a very powerful position. é uma posição muito poderosa. And God has sent us the greatest message that this world has ever had. Deus nos mandou o maior mensageiro que esse mundo jamais teve. And called you to be a partakers of this ministry. E chamou vós para ser participantes desse ministério. So you're in a great position Então você está numa posição muito alta of de responsibility. responsabilidade. We see in the first Exodus, Nós vemos que no primeiro Êxodo there was Moses, havia Moisés, there was Balaam, depois tinha Balaão, there was Joshua, Josué, there was Jadis, e James, there was Korah and Dathan. Coré e Datã. And we see that it was 5 different E ministries nós vemos que eram 5 ministérios diferentes in the first Exodus. lá no primeiro Êxodo. And what we see in the first Exodus, E o que nós vemos no primeiro Êxodo it also has to be back in the third tem Exodus. que estar de volta aqui no terceiro Êxodo. We see God raised up Moses. Nós vemos que Deus levantou Moisés. Moses could bring the people out. Moisés pôde tirar o povo para fora. And so there was Korah and Dathan. Então houve Datã e Coré. They withstood Moses. Eles enfrentaram a Moisés. And they said, Moses, Eles disseram, Moisés, you're not the only one that's holy. você não é o único que é limpo, puro. And we see that anointing E nós vemos aqui que aquela unção is also in the third Exodus. também está aqui no terceiro There is Êxodo. people rise up Pessoas levantaram that wants to push Brother Branham one side que tentaram colocar o Branham de lado. and say, my pastor is the man of the hour. E eles dizem, meu pastor é o homem da That hora. anointing has to be here. Essa unção tem que estar aqui. God could remove them, Deus poderia ter removido eles. but God has placed them there Mas Deus, na verdade, colocou eles ali to put us under a test. para colocar nós através de um teste. Then there is the Janice and Jambres E ministry. daí Jambres e Jambes, And they say, e eles disseram, let's go back to Egypt. vamos voltar ao Egito, Let's go back to vamos Pentecost. voltar ao Pentecostes, Let's bring back those happy days. vamos voltar aos dias felizes, Let's go back to a prosperity vamos gospel. voltar àquele evangelho de prosperidade. That anointing is also there. Aquela unção também está aqui. There is the anointing of Balaam. Aí está a unção de Balaão também. They only see the negative part of the bride. Só vê as coisas negativas da noiva. They just condemn everything. Condenam tudo. And they're in the ministry because of money. E no ministério, por causa de dinheiro, That anointing is also there. aquela unção também está ali. Then there is the Moses ministry. Então, o ministério de Moisés, They can see Moses coming out, eles veem Moisés vindo, but they got stuck with Moses. mas eles se prenderam só com Moisés. And they do not know E eles não sabiam that Moses was the beginning of the Exodus, que Moisés era o princípio do êxodo. but there was also a Joshua ministry. Mas também tinha o ministério de Josué. And Joshua said, go in the E land, Josué disse, entre na terra. possess the land, E possui ela. describe the land, Descreva a terra para nós. and come back and tell me what you saw in the land. Volte e diga o que você viu lá. So we must understand Então temos que entender that Brother Branham que o irmão Branham, fulfilled both Moses and Joshua ministry. que tinha, o irmão Branham disse que o ministério tinha Moisés e It was Josué. one man Era um homem that could bring us out que pode nos tirar de lá
And just for us to say, well, God sent a prophet, E só para nós dizer que Deus enviou o profeta, that's wonderful. muito maravilhoso. But we have to go in. Mas nós temos que entrar agora. Because the position of Joshua Porque a posição de Josué, in the promised land, na terra prometida, there was Caleb. havia Caleb. And Joshua sent men out E Josué enviou os homens lá. and says, go in the Ele land, disse, vá até a terra, describe the land, descreva a tell terra, me what you see, diga-me o que vocês verem. and come back E volta and tell me what you see. e diga-me o que você viu. What has God done at the end time? Agora Deus no tempo do fim, Raise up men. Ele levantou homens Go in the message. que veem a mensagem. Go in the promised land. Foram na terra prometida. Read the books, read the tapes, Eles leem, escutam as fitas, Feed leem on as the mensagens, se alimentam da palavra and come back e voltam. and positionally place the people. E daí, posicionalmente, eles trazem as pessoas em posição. And so we deles. thank God today Então nós agradecemos a Deus hoje to be a pastor, em ser um pastor, to be an em evangelist, ser um evangelista, to be a teacher, em ser um to mestre, be any one of these para offices. estar em qualquer um desses ofícios. It's a wonderful calling. É um chamado If God has maravilhoso. called you, Se Deus te chamou, you're the most blessed person. você é a pessoa mais But abençoada. with que há. that power, with that calling, E com esse chamado, com esse poder, there is a responsibility. há responsabilidade. I always stack the fivefold ministry Eu sempre respeito o ministério quíntuplo. like a hen. Eu sempre comparo ela como sendo sua mão. This is the teacher. Esse é o professor. He can scratch into areas the other fingers cannot scratch. Ele pode entrar em lugares que nenhum dos outros dedos pode entrar. This finger is the wedding band, is the pastor. Esse dedo aqui é o pastor, é o dedo do anel do casamento. This finger is the apostle, is the highest order in the Esse é o church. apóstolo, é o dedo maior da sua mão. This is the evangelist, Esse é o evangelista, but this is the prophet. mas esse é o profeta. Nobody washes this finger, he washes all the other Ninguém ministers. consegue lavar esse dedo, ele lava todos os outros. And so God has raised up Então Deus tem levantado men. homens, And that's why with that calling, e é por isso que com esse chamado, there is a responsibility. há And responsabilidade. I want to encourage you, Agora eu quero te encorajar, stay faithful. fique fiel. Don't join any camp or any group. Não se una a nenhum campo, nenhum grupo. Stay balanced. Fique balanceado, Stay sober. equilibrado, sóbrio. Don't join any doctrines of Não se una a anybody. nenhuma doutrina ou a ninguém. You feed on the word. Você se alimente da You stay palavra. balanced. Fique balanceado. Brother Banner says, always stay God's free man. Ó, o irmão Branham disse, sempre seja um homem livre para Deus. Nobody buy you, nobody Ninguém sell te you, compra, ninguém pode te vender, nobody influence you. ninguém pode te influenciar. You get your own divine Você revelation. tem a sua própria revelação divina. Don't let anybody make enemies for you, Não deixe que ninguém faça inimigos para você. but you stay God's free Mas man. seja um homem livre de Deus. Because with your power, Porque com o seu poder, there is a há responsibility. responsabilidade. God bless you. Deus te abençoe. Amém. O senhor gostaria que houvesse alguma pergunta ou a sua linha, ou você que está tudo bem? Ok, então se ele não, o microfone, se ele não puder Se ele não puder responder,